Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Me aproximei, permaneci no teu olhar. O teu olhar me consumiu, Senhor. Oh, aleluia. Há fogo em teu olhar, Senhor. Eu me apaixonei. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Seus olhos são como fogo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Graça e paz para você. Graça e paz. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, Senhor. Os teus olhos estão em todos os lugares. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Os olhos do Senhor são como fogo. Seus olhos são como fogo. E na tua boca há uma espada. Aleluia! Está vestido com um manto de sangue. E na tua coxa está escrito Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E hoje, queridos, eu gostaria de estar falando sobre esse olhar que está em todos os lugares. Eu gostaria de começar falando sobre um aparelho que se chama Radiobaliza de Localização Pessoal, PLB. É um aparelho de salvamento usado por pessoas envolvidas em atividades terrestres e ao ar livre, pessoas que embrenham nas matas, né? Esse aparelho serve como um GPS. Ela transmite sinais de rádio que são detectados por 12 satélites na órbita terrestre. Esse satélite retransmite esses sinais às estações que processam e determinam a localização e o proprietário do aparelho. Em seguida, essa informação é repassada à equipe de busca e de salvamento. E hoje eu quero estar falando de uma pessoa da Bíblia não muito conhecida, não muito falada, né? Que ainda que ela tivesse esse aparelho, né, com ela, não seria de grande valia, porque parecia que ninguém se importava com ela e com o filho que estava no ventre dela. Ela se encontrava no deserto, fugindo da tua serva. O nome dela é Agar. E lá no capítulo 16 de Gênesis, nós vamos ouvir, né, contar a história dessa mulher, serva de Saraí e Abraão. Esse livro começa dizendo que Deus tinha feito uma promessa de que Abraão seria pai de multidões, apesar da idade avançada e da esposa ser estéril, né? Já se faziam 10 anos que essa promessa tinha sido feita a eles e até então nada havia acontecido. E hoje nós sofremos, né, de uma palavra chamada impaciência. E quando você vai ler essa definição no dicionário,
A definição da palavra impaciência é essa: incapacidade de esperar. A pessoa tem incapacidade de esperar. E essa característica está cada vez mais comum nos dias de hoje e tem causado vários problemas graves de saúde, como ansiedade, estresse, obesidade, síndrome do pânico, depressão, sem contar que é o principal motivo de tomada de decisões precipitadas que trazem consequências negativas. Por que eu comecei descrevendo esse aparelho que localiza pessoas perdidas no meio, sei lá, da floresta, do mar, do deserto? Porque o que aconteceu aqui com essa moça chamada Agar? Eu quero que você leia no capítulo 16, versículo 13, que ela diz assim: e ela chamou o nome do Senhor com quem ela falava: tu és Deus que vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Essa promessa estava demorando para se cumprir. E aí, Saraí resolveu dar uma ajuda para os planos de Deus. A gente sempre faz isso, né? Ah, Deus falou que ia fazer, mas está demorando. Quem sabe se eu fizer dessa forma, se eu ir para esse lado, eu vou dar uma ajudazinha para Deus. E o que ela faz? Ela pega a serva dela, Agar, e fala para que Abraão se deite com ela, que assim ela teria filho. A maioria das pessoas não gostam de esperar. Porém, é através da fé e da paciência que herdamos a promessa. Saraí não conseguiu esperar. E por causa da impaciência de Saraí, surge a primeira barriga de aluguel da história. Mas isso era algo comum na época. Quando a esposa era estéril, querido, era considerado uma família desonrada, uma família desprovida da graça de Deus. Então, quando isso acontecia, o homem, ele tinha o direito de tomar para si uma concubina para perpetuar a sua geração. Era direito dele. Porém, se a sua esposa lhe oferecesse uma escrava para coabitar com ele, ele não podia desposar de outra mulher, se porventura a escrava lhe desse filho. E essa era uma lei que havia sido já sancionada 1700 anos antes de Cristo. Ela foi sancionada pelo Hammurabi. Então, por direito, por lei, estava certo. No entanto, nem tudo que é permitido pela lei é aprovado pelo Senhor. Principalmente no caso de Abraão, que deveria andar segundo a palavra de Deus. E quando Agar foge para o deserto, e por que ela fugiu? Quando ela engravidou, ela começou a se sentir importante. E ela começou a exigir daquela família que fosse tratada com mais dignidade. Ela era uma serva. Aí ela queria se assentar na mesa, ela queria a atenção de Abraão.
o que despertou em Saraí um ciúmes, né, muito grande. Como assim? Eu sou sua senhora. Esse filho que está na sua barriga é meu. E a pressão de Saraí foi tão grande sobre Agar, que ela, não suportando a pressão, ela fugiu da presença da sua senhora. Ela estava retornando para o seu país de origem, o Egito. E ela precisou passar pelo deserto. E ali é tão engraçado que o anjo aparece a ela. Na realidade, é uma teofonia, né? É o próprio Deus. E pergunta a ela: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vai? Ela disse: eu venho fugido da face da minha senhora. É claro que o Senhor sempre nos questiona. Não é porque ele não sabe o que está acontecendo, não, ele sabe. Então o anjo disse a ele: torna para sua senhora, humilha-se debaixo da mão dela. E o anjo disse mais: eu multiplicarei sobremaneira a tua semente. Ela não será contada, por numerosa que será. Você vai ter um filho, Agar, e você vai chamá-lo de Ismael, porquanto o Senhor viu a tua aflição. O Senhor vê a tua aflição. O Senhor vê os seus medos, as suas angústias. O Senhor te vê no deserto. Agar ficou tão assustada. Ela não sabia que esse Deus tinha olhos e via, tinha boca e falava, tinha ouvidos e ouvia. Ela não sabia. Aí ela disse: tu és Deus que vê, tu viu a minha aflição. E ela chamou aquele lugar de o Deus que vê. O Deus que vê. Ela já tinha dois significados de Deus. Deus vê e Deus ouve, porque Ismael significa Deus ouve. Então, nesta manhã, eu quero te dizer que o nosso Deus te vê, te ouve e fala contigo. E tem mãos, e as mãos dele estão estendidas para aquele que o busca. O Salmo 34, 17 e 18 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e o Senhor salva os contritos de espírito. Deus tem olhos e te vê, tem ouvidos e te ouve, tem boca e fala. Nesta manhã, eleva uma oração a esse Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Bom dia. Bom dia.